Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Nova Concursos. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Tadeu Roque, professor aqui da casa já há bastante tempo, com muita alegria. E juntos, fui convidado para estar aqui, para juntos a gente analisar aí algumas questões que tratam aí do seu concurso para o DPEM. Nós vamos falar neste vídeo sobre a legislação especial. E aí, você vai estudar comigo as leis que vão cair no seu concurso público, mas vamos fazer algumas questões. Claro, não é um curso extensivo, não é um curso que vai dar para explicar tudo, mas a gente vai conversar sobre questões a respeito do DPEM, sobre legislação especial. Mas antes, eu peço a sua gentileza para se inscrever aqui no canal da Nova Concursos e, por favor, ative o sininho. Por quê? Isso faz toda a diferença. Quando você se inscreve no nosso canal, quando você ativa o sininho, tudo o que acontecer aqui da Nova, você receberá no seu aparelho totalmente de graça, ok? Então, por favor, faça a gentileza. Entre e associe-se, se inscreva, ative o sininho e seja muito bem-vindo a uma equipe de professores especializada na sua aprovação. Tenha certeza disso. Falo sem hipocrisia nenhuma, mesmo porque o tempo que eu dou aula aqui pode garantir tudo isso. Nós fazemos o melhor em prol do seu sucesso profissional, ok? Então vamos começar, Deixa eu colocar aqui, perdão, aqui na tela, vamos falar sobre a legislação especial. E aí, você vai falar assim para mim: olha, Fábio, mas aí a legislação penal vai falar do quê? Primeiro, nós vamos falar de todas as 9 leis que estarão na sua prova. Eu vou mostrar o que mais tem caído ao longo dos dias aí na sua prova do DPEM, que o Sebrasp vai te perguntar. É certeza? É certeza. Eles sempre perguntam. O que eu vou te trazer aqui, de alguma forma, vai estar na sua prova. Meu Instagram está aí na sua tela, @prof.fabiotadeuroque. Qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, me procure. No que eu puder te ajudar, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Então, vamos começar. Deixa eu colocar a caneta aqui. Aqui, muito bem. Caneta, ok. Nós vamos estudar, então, um pouquinho de cada uma destas leis. São 9 leis, nós vamos passar por todas elas. É certeza? É certeza. Então, vamos começar. Nós vamos falar da lei agora 12.850 e as questões que normalmente caem na Sebrasp sobre organizações criminosas. Vamos ver. Ai, professor, mas já começou assim? Sim, já comecei assim. Por quê? Se eu te der tudo isso logo de cara, você vai se preparar melhor. Você vai ver que tem algumas coisas que eles vão te dar tudo isso e eu vou te ensinar um detalhe. Você tem que tirar informações da questão. Vamos lá? Vamos. Olha só. Determinada organização criminosa voltada à prática do tráfico de armas de fogo e extorsão. Primeira parte. Então nós já sabemos que temos uma organização criminosa que é voltada ao tráfico de arma de fogo e extorsão. Ponto. Então já é uma organização criminosa. Ok. Segunda informação, esperava um grande carregamento de armas para um dia e um local previamente determinados. Perceba que aqui, previamente determinado. Ótimo, isso é importante. Agora em verde, durante a investigação policial dessa organização criminosa, olha um detalhe master-chave para você. Não é nem master-chef, é master-chave.
Qual é o detalhe? Aqui, ó. A autoridade policial em verde escuro, de acordo com informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, ótimo, autorizadas pelo juízo, portanto, até aqui tá tudo certo, porque está autorizado pelo juízo. Leia-se, o juiz autorizou fazer esse tipo de investigação. Identificou, agora em azul, identificou que o modus operandi da organização tinha se aprimorado, pois ela havia passado a contar com o apoio de um policial militar, cuja atribuição era negociar o preço das armas. Então o policial militar estava ali para negociar os preços das armas. Olha lá, a organização se aprimorou porque o policial ajudava. Ótimo, mas tem mais. E um policial civil ao qual cabia a tarefa de receber o dinheiro do pagamento das armas. Temos aí 2 policiais, um militar e um civil, que ajudavam na organização criminosa. Ok. No local onde seria efetivada a operação, verificou-se a atuação de José, de 14 anos. Perceba que agora eu estou falando de uma criança, de um adolescente. Professor, mas adolescente conta? Conta. Esses 14 anos do menino aqui, e isso vai ser importante. Você vai entender. Olha em rosa, a quem cabia a tarefa de receber e distribuir grande quantidade de cigarros estrangeiros contrabandeados. Então, o menino de 14 anos era o que recebia a encomenda, o cigarro estrangeiro contrabandeado. E com isso, ele, menino de 14 anos, fomentava o comércio ilegal a fim de diversificar os ramos de atividade do grupo criminoso. Ótimo, então aí nós temos um comércio ilegal montado, ok. A autoridade policial, e ele decidiu, por sua conta e risco, retardar a intervenção policial, claro, não tendo abordado uma van na qual os integrantes do grupo transportavam as armas e os cigarros. Atenção, eu tenho uma informação importante. Tudo que está em vermelho está importante. A autoridade policial decidiu, por sua conta e risco, retardar essa intervenção policial. Cuidado, isto eu disse é importante. Ótimo. Em amarelo. Em seguida, os policiais seguiram o veículo e horas depois identificaram o fornecedor das armas e prenderam em flagrante os criminosos e os policiais envolvidos na organização criminosa. Os policiais seguiram o veículo, identificaram o fornecedor e prendeu todo mundo. Tá bom. Aí vem a parte, aspas, final. Após a prisão, o policial militar participante da organização criminosa negociou e decidiu colaborar com a autoridade policial. Ele pode? Sim, ele pode. Ele decidiu. Mas não sei se você viu um vídeo que eu fiz da análise verticalizada aqui da legislação especial. Eu disse, para haver colaboração especial, para haver a delação premiada, eu preciso ter, administração pública, preciso ter um interesse ali dentro. Ótimo. Confessando então nos autos do inquérito policial a sua participação no delito imputado e também delatando outros coatores e partícipes, o que contribuiu com o esclarecimento ali dos outros crimes. Perceba, o Sebrasp é chato. Também acho. É muito chato. Também acho. Olha toda essa questão zona, toda essa situação, o que eles querem? Aí vem a pergunta embaixo. Com referência a essa situação hipotética, uma hipótese, uma suposição, julgue o item, de acordo com a lei, que trata de organizações criminosas, investigação criminal e outras matérias. O que é que ele quer saber então, afinal? Na situação considerada para obter as provas, a autoridade policial realizou uma ação
controlada. Putz. Professor, eu já perdi tudo aí. Lembra que eu falei que a autoridade policial decidiu, por sua conta e risco, retardar a intervenção policial? Se é pela conta e pelo risco do policial e não tem um juiz ali sabendo disso, eu não tenho uma ação controlada, não existe, não há controle. Não é porque ele, policial, decidiu que ele vai simplesmente retardar tudo isso. Então está errado. E por que está errado? Essa questão encontra-se errada porque, olha lá, parágrafo 1º do artigo 8º da lei. Aqui, ó, o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente antes comunicado ao juiz. O juiz tem que saber. Portanto, o que vai invalidar tudo isso que a gente acabou de ver nada mais é, na nossa opinião, do que a conta e o risco do policial. Você leu tudo isso para entender que a ação controlada está na ação do policial. Verdade. O policial não pode retardar ou adiantar nada por sua conta e risco. Tudo o que ele fizer para ser uma ação controlada, aí sim, eu preciso que o juiz saiba. Eu preciso informar ou, leia-se, comunicar ao juiz o que é que eu vou fazer. O juiz não precisa saber, o juiz não precisa dar o aval, ok, vai ou não vai. O juiz apenas e tão somente ele vai fazer o quê? Ele vai olhar e vai falar, ele vai fazer isso, mas ele, juiz, sabe. Ele pode impor limites e deve, claro, comunicar o Ministério Público. Mas o policial não pode dar livre e espontânea vontade de dizer assim, eu vou retardar. Não pode. Vou adiantar. Também não pode. Ele tem que falar tudo isso ao juiz. Primeira questão. Segunda questão. De novo, tudo isso que a gente viu. Falei para você, tudo que está em vermelho é importante. Olha lá, esperava um grande carregamento de armas para o dia e local previamente determinados. Está aí. No local onde seria efetivada a operação, verificou-se a atuação de José, de 14 anos. A autoridade policial decidiu por sua conta e risco. Ótimo. Agora, nesta parte da questão, de novo, com referência à situação tal, o que perguntava a prova? A participação de José na organização criminosa representa uma circunstância agravante. Então, colocar ali um menor de idade, tá aqui, ó, 14 anos, aqui em cima, ó, 14 anos, onde eu estou marcando aí na tela. José tem 14 anos de idade e ele está ali participando. Isso vai agravar a pena dos demais? Não. E por que não? Portanto, está errado. Vamos estudar. A lei vai trazer no artigo 2º, nos parágrafos 2º e 4º, as hipóteses do aumento de pena, que são as majorantes. A Sebrasp, quando ela quer ferrar você na prova, ao invés dela dizer lá circunstância agravante, ela vai colocar uma circunstância majorante. Tudo que aumenta a pena. Conforme o artigo 2º, o parágrafo 2º e 2º e 4º, perdão, tem as hipóteses de aumento de pena majorantes, ok. Agora, no parágrafo 3º deste artigo 2º, a pena será agravada apenas para quem exerce o comando. Portanto, se há um menor na organização criminosa, você tem uma majorante e não uma agravante. Agravante é porque agravou. Ah, sim, fiz cocô. Falei besteira, volta. Pode voltar, pode voltar. Breca. Segunda questão, vamos lá. Segunda questão tem o mesmo texto inteirinho, do jeito que você viu, tudo direitinho, igual,
Marcamos em vermelho que é importante, falamos dos 14 anos de idade do menino, que agora é o que a questão nos interessa. Olha lá, os 14 anos de idade já está marcado aí na sua tela. A participação de José na organização criminosa representa uma circunstância agravante. Agravante significa é algo que vai aumentar a pena, não por aumentar, mas por ser algo muito ruim, muito ruim. E a participação de José na organização criminosa não é uma circunstância agravante. E por que não é? Vamos estudar, porque olha só, a lei trata no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º as causas do aumento de pena, que são as majorantes. Tudo que vai aumentar a pena, não necessariamente por algo mais grave, mas o mais grave está na pessoa que comanda a organização criminosa. Se a pessoa comanda a organização criminosa, o que acontece? Aí sim, no artigo 2º, parágrafo 3º, quem exerce o comando tem aí uma causa de agravo, leva uma pena maior. Do contrário, vai aumentar a pena, mas não por conta do agravante. Então, se houver um menor na organização criminosa, nós temos uma majorante e não uma agravante. Aumenta a pena, claro, dos demais, não só do menor. O menor vai ter aí o ato, vai responder por ato infracional, mas os maiores têm a pena aumentada, não por uma circunstância de agravo, não é porque é grave, embora moralmente seja, pela lei não é. Pela lei, nada mais é do que uma circunstância que agrava a pena só aquele que comanda a facção, que comanda a organização criminosa. Este sim tem a pena agravada. Os demais têm a pena majorada, aumentada. Ótimo. Próxima questão, ainda dentro da parte da mesma lei, do mesmo problema que nós estamos vivenciando aí. A autoridade policial decidiu por sua conta e risco. Falei muito sobre isso já vimos sobre isso já. Mas o que nos interessa agora, veja só, agora o que me interessa está aí, ó lá. Com relação ao policial civil envolvido na organização criminosa, eu não quero militar, eu quero civil. Onde está o civil, professor? Vamos puxar o civil aqui. Deixa eu achar. Deixa eu pôr a caneta. Caneta, ok. Caneta aqui. Muito bem. Autoridade policial, policial militar, o policial civil. Autoridade policial, nós falávamos. Deixa eu voltar, que eu já marquei tudo, já tenho tudo mais ou menos de cabeça. Aqui, autoridade policial, os policiais envolvidos, eu tenho que o policial militar e o policial civil, e eles trabalharam ali dentro. Aliás, o que eu preciso? Na verdade, veja só, com relação ao policial civil, se necessário a investigação e a instrução processual, poderá o juiz determinar o afastamento cautelar do cargo sem o prejuízo da remuneração. Isso está certo. Quando o juiz investiga o que quer que seja, se é um funcionário público de modo geral, mas nós estamos falando do policial. O policial, ele está sendo investigado, ele tem que se afastar cautelarmente do cargo. E onde está isso? Está aí, no artigo 2º, parágrafo 5º da lei, que fala: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa uma organização criminosa, se houver indícios suficientes de que o funcionário público, agora eu estou falando do funcionário público que está aqui, deixe-me ver aqui, ó. O funcionário público, ele integra a organização criminosa, o juiz pode, ele deve
Normalmente, para o Sebrasp, ele deve. Normalmente, para o Sebrasp, ele vai ter que colocar o cara para fora ali, vai afastar. O Sebrasp, ele entende que deve afastar, mas a lei diz que pode. Ele pode decidir não afastar, não é? Tá aqui. Ele pode, não significa que vai ser afastado. Artigo 2º, parágrafo 5º. Portanto, está correto, sem problema nenhum, ok? Ainda dentro disso, naquela prova, quando isso foi estudado há um tempo atrás, o que foi perguntado? Veja só, em face, estamos na mesma questão, no mesmo texto. Ótimo. Em face dos indícios de participação dos policiais nos crimes noticiados, as respectivas corregedorias de polícia deverão instaurar o inquérito policial e comunicar ao Ministério Público, que vai designar um membro para acompanhar o feito até a conclusão. Cuidado. Em face dos indícios da participação dos policiais nos crimes noticiados, eu tenho policial militar, policial civil. Neste caso, as corregedorias têm sim que instaurar um inquérito policial. Sempre que eu tenho um policial envolvido em um crime, a corregedoria deve instaurar o inquérito. E não é diferente na área da legislação que estamos estudando. Ok? Organização criminosa, mais do que nunca eu tenho corregedor, eu tenho que instaurar o processo. Eu, policial, sofrerei o processo de o inquérito policial. Ótimo. E aí? E aí vamos seguir. Agora vamos mudar e vamos estudar o porquê. O artigo 2º, no parágrafo 7º, diz que se houver indícios de participação de policial nos crimes que trata a lei, a corregedoria, tá aqui, ó, a corregedoria de polícia instaurará o inquérito e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a conclusão. Eu preciso ter o inquérito junto, porque o policial participou de um crime, especialmente de um crime de organização criminosa. Então, eu preciso colocar ali a responsabilidade do policial. Sempre, não tem como. Ele tem que ser responsabilizado pela besteira que ele vai lá e vai praticar. Ótimo. E que mais? Vamos para a próxima. Agora vamos para a segunda lei. A Lei 9.613, que vai cair na sua prova, que trata de lavagem de dinheiro. O Sebrasp tem algumas questões que passam por ele sempre, e sempre mais ou menos igual. Claro que não nesta situação que eu vou apresentar, que isso já caiu, mas é mais ou menos neste esquema, neste sentido, que cai na sua prova. Vamos lá. Joana, condenada em 2005 por tráfico de drogas na Justiça Federal, movimentou em 2006 e 2007, por meio de transações bancárias eletrônicas, valores incompatíveis com a sua atividade profissional e com a sua renda. Portanto, ela mexeu com coisas, primeiro, que não dizem respeito com a sua renda. Tudo que está aqui em vermelho na sua tela é importante. Quando você estiver na prova, tenta buscar informação dentro do contexto da questão. A questão no enunciado vai te trazer muita coisa. E olha só, ela foi condenada por tráfico de drogas na Justiça Federal. Esta é uma informação já importante. Já é uma primeira informação que vale a pena e tem que ser entendida. Se ela foi julgada ali, se ela foi condenada por tráfico de drogas na Justiça Federal, alguma coisa tem. Ninguém vai colocar isso aqui à toa. Como também ela movimentou dinheiro em transações bancárias que são incompatíveis com a sua atividade profissional. Ok. Agora,
Durante a investigação, ficou comprovado que o dinheiro movimentado era proveniente do tráfico de drogas. Já estou vendo que eu tenho aqui um dinheiro e este dinheiro é um dinheiro que vem de um lugar ilícito. É ilícito, ok. E que Joana ocultara e dissimulara a origem ilícita dos valores com o auxílio do seu irmão, dono de uma revenda de carros novos e usados. Então ela vai pegar o dinheiro do tráfico e dizer que isso tem a ver com os carros. Lavagem, ok. Então demonstrou-se aí a materialidade. Eu tenho aqui a materialidade da conduta criminosa a partir das informações que são fornecidas pela Receita Federal e instituições bancárias. Você vê que eu tenho aí uma penca de informações. Você leu o edital, você leu a questão, você leu o enunciado da questão. Aí você fala, professor, e aí? Você tirou as informações, vê que eu não vi nada de questão até agora. Ótimo. Vamos ver. Agora vamos para a questão. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Desculpe, é que na prova eram os próximos itens, eu fiz besteira, coloquei os próximos itens. Perdão. Com base na lei que trata de crime de lavagem de dinheiro. Veja só, o que aconteceu aí? Na situação que a gente estudou, caberia ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, ter comunicado os fatos ilícitos praticados, bem como os indícios da sua prática ou de qualquer outro ilícito às autoridades competentes pela instauração dos procedimentos cabíveis. Aí você percebe que está certo. E por que está certo? Justamente porque o COAF tem que comunicar. O COAF tem que comunicar para as autoridades competentes para instaurar os inquéritos, os procedimentos cabíveis, se houver crime. O que você tem que saber na sua prova? Primeiro, quando o COAF diz tem crime, puxa, professor, tem crime. Se o COAF tem crime, ou se o COAF diz assim, eu tenho indícios de prática, não é de autoria. Eu sei de quem pode ter praticado isso, está muito forte, que pode ser fulaninho ou qualquer outro ilícito, mas existe um crime. O que acontece nesta circunstância? Nesta circunstância, eu, COAF, terei que comunicar para as autoridades abrirem aquilo que se chama procedimento cabível. Processo, não importa. Tá tudo certo. O que está expresso na questão é o que está no artigo 15. Nada mais é do que uma cópia da questão. É uma cópia. Literalmente uma cópia. Você tem aí a cópia da lei na questão. Ótimo. E que mais? Não, aqui desculpe, eu fiz 2 vezes, ok? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão fala de Joana. A mesma. É tudo igual. É o mesmo. Só que agora eu vou falar do processo e do julgamento dos crimes que a Joana praticou. Olha lá. O processo e julgamento dos crimes praticados por Joana são da competência da Justiça Estadual. Professor, mas não é. Ela foi condenada, olha lá, ela foi condenada aqui em cima, ó, em 2005 por tráfico de drogas na Justiça Federal. Então, o processo e julgamento dos crimes que ela praticou são da competência da Justiça Estadual. Errado. E por que errado? Simples. Porque Joana já foi condenada na Justiça Federal. Se você não soubesse nada, se você dissesse, professor, eu não sei nada. Ok. Se você não sabe nada, você tem uma informação valiosa. O processo e julgamento dos crimes praticados por Joana são da competência da Justiça Estadual? Claro que não.
A questão diz, ela foi condenada por tráfico de drogas na Justiça Federal. A partir daí, você já tem que... a lei diz no artigo 2º, são da competência da Justiça Federal o quê? Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Perceba, ela movimentou valores que são incompatíveis com a sua atividade profissional. Mas a primeira infração já foi julgada pela Justiça Federal, ela foi condenada. Então, nada mais justo de que eu pegar tudo e levar para a Justiça Federal. Ok. Ótimo. Agora nós vamos para a terceira lei. A terceira lei é a lei antitortura, a lei 9455. Vamos ver algumas questões. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na lei 9455. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Quando eu falo desta lei 9455, o que acontece? Esse é um detalhe que despenca em prova. Ele foi condenado a 3 anos de cadeia, de reclusão. Portanto, ele não pode exercer a função pública de agente penitenciário federal pelo prazo de 6 anos. Isso está certo, certíssimo. Nesta lei, o artigo 1º, parágrafo 5º, trata exatamente disso. Você vai ver no curso, se você contratar a gente aqui, você vai entender que a condenação vai acarretar a perda do cargo, função ou emprego público, e você está interditado para exercer o seu trabalho pelo dobro do prazo da pena. Portanto, 3 anos de reclusão. De fato, o dobro de 3 costuma ser 6. Portanto, está correta a questão. Ok? Lembra disso. Se você é um funcionário público, você tem um emprego público, tanto faz. Você foi condenado na lei 9455. Resultado, você foi condenado, sei lá, 4 anos. Então, você está impedido de exercer a sua função pública pelo prazo de 8. Sim, porque 4, 8, aqui no caso da questão, 3 anos de condenação, 6 anos de impedimento. Certinho. Próxima questão. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas sem que pudesse beber água ou alimentar-se como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente uma grave falta disciplinar. Ok. Tire as informações do enunciado. Eu tenho um agente penitenciário federal, portanto aqui eu tenho um funcionário público. Ótimo. E o que aconteceu? Ele determinou, ele tomou uma ordem, ele deu uma ordem para que o seu subordinado, aquele que está sob sua custódia, ficasse em pé, parado de pé, por 10 horas, sem que bebesse água ou sem que se alimentasse, mas como forma de castigo, já que José havia cometido uma grave falta disciplinar. Agora, em verde, nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha usado de violência ou grave ameaça contra José. Cuidado! Tira o seu sentimento do coração. Fábio, por que eu tiro o sentimento do coração? Você vai entender agora que, olha o que diz a lei, o que diz o enunciado. O agente penitenciário federal, ele deu a ordem para que José ficasse em pé, como forma de castigo. Castigo. Portanto, isso está certo. E porque está certo, ele usou de tortura por um pequeno detalhe. Eu tenho lá, no artigo 1º da lei, eu tenho lá,
Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Por que eu faço às vezes com a cabeça não e sim? Porque eu tenho que te induzir a erro. Por quê? Porque a Sebrasp vai fazer isso. Aí você fala, professor, tá bom, mas e daí? O cara não ficou de pé 10 horas ininterruptas? Ficou, não é um castigo? É um castigo. José ficou então parado. Isso é tortura. Por quê? Tudo aquilo que não... Primeiro, tudo aquilo que não está na lei tem que estar na lei. Se não está na lei, aí, se a lei diz você vai ficar em pé 10 horas, não é tortura. Mas não tem lei que diz isso. Então, é tortura, porque saiu da lei. Ok. Mas tudo aquilo que mexe, tudo aquilo que vai mexer com a incolumidade, e dentro da incolumidade, é aí que me interessa, a incolumidade é o são e salvo. Desculpe a letra, mas é que com essa caneta aqui é difícil escrever direitinho. Incolumidade, o são e salvo. Eu não estou deixando a pessoa sã e salva dentro do que manda a lei. Aí eu tenho a tortura. Ok. Olha só, agora com base na lei antitortura e na lei de abuso de autoridade. Vamos à situação. Situação hipotética. Um servidor público federal, olha lá, eu tenho aqui um funcionário, uma função. Tem aqui uma função. Olha, ficou bonita a letra, ok. No exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de um preso em virtude de excesso na imposição da disciplina. Puxa, em virtude de excesso, atenção, olha lá, em virtude de excesso na imposição da disciplina. Agora, olha o que diz a questão. Com a mera intenção, ele teve a intenção, olha lá, ele teve a intenção de aplicar a medida educativa sem causar sofrimento. Qual era a intenção? A intenção era corrigir. A intenção era, portanto, medida educativa, educar. Educar sem sofrer. Ok. O cara não quer sofrimento. Então, nessa situação, o referido agente vai responder pelo crime de tortura. É claro que não. Ele não vai responder por crime de tortura. E por que não vai responder pelo crime de tortura? E isso cai na sua prova Sebrasp. Porque não existe modalidade culposa para a tortura. Tortura ou você quer ou você não quer. Se você teve ali a intenção de torturar, ok, você responde. Tortura, você não teve a intenção de torturar, você não quer causar sofrimento, nem físico nem mental, ainda que aconteça, você não vai responder por tortura. Na tortura, eu só respondo pelo fato consumado ou ainda... A tortura só existe se houver dolo, vontade humana consciente, se houver consciência. Por quê? A tortura castigo, o castigo que ele quer colocar aqui, sem causar sofrimento, aqui em azul, é um intenso sofrimento físico, é um intenso sofrimento para castigar. Agora, maus tratos, que foi o que aconteceu aí, que era a intenção do cara, não há um intenso sofrimento. A finalidade é educar, é ensinar, é tratar, é custodiar. Portanto, se a intenção dele não era torturar e ele disse, eu não tenho intenção de torturar, eu tenho apenas a intenção de educar, de corrigir, de arrumar, de melhorar. Beleza, e tá tranquilo, ok? Aí não há tortura a ser discutida.
Quarta lei. A quarta lei trata da lei anticorrupção, 12.846. Vamos a ela. Primeira questão, veja só, no tocante à lei anticorrupção, julgue o próximo item que você está vendo. Vamos ver esse próximo item anticorrupção. A lei em apreço, a lei anticorrupção, permite que sejam celebrados os acordos de leniência referentes a infrações previstas na lei de licitações, de forma a possibilitar a isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas nesta última para a punição da pessoa jurídica responsável. Atenção, a lei permite. Permite o quê? Acordo de leniência. O que é acordo de leniência? Isso é um segredo que você vai estudar aqui com a gente. Ponto. Tá correto. E por que tá correto? Veja só. Porque no artigo 16 da lei fala que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública pode sim celebrar um acordo de leniência com pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica que admita a sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente com as investigações de processo administrativo, vai ter ali essa possibilidade também de participar do acordo de leniência. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar um acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas. De tudo isso, o que você tem que saber? Faça o print da tela, porque a lei permite sim que se celebrem acordos de leniência de forma a isentar a pena, a sanção administrativa ou ainda diminuir esta sanção administrativa. Por que eu não vou falar mais detalhes disso? Porque leniência está na prova como um todo. Normalmente cai. E o que você tem que saber? Você tem que entender que esse acordo de leniência é uma espécie de ajuda. Você vai ajudar. Você cometeu o crime, você ajuda a administração. A empresa, portanto, deixa eu marcar aqui, ó. A empresa, ela é interessada em fazer o acordo de leniência, tem que ter alguns requisitos. Faz o print dessa tela, porque olha lá, os requisitos do acordo de leniência. Ela tem que ser a primeira a manifestar desejo de cooperar na apuração dos atos ilícitos, deve devolver ao Estado os valores obtidos ilicitamente, deve cooperar com as investigações criminais e administrativas, e tudo isso está errado. Ah, mas Fábio, por que está errado? Porque aí vem o detalhe. E por que eu mandei você fazer o print da outra tela? Porque cai na prova, e quando cai na prova, cai sempre assim no acordo de leniência. Os requisitos do acordo de leniência, eles sempre colocam os mesmos requisitos. E meio mundo diz que está certo, porque a lei fala no artigo 1º do acordo de leniência. E os requisitos estão aqui. A pessoa jurídica deve ser a primeira a se manifestar, deve cooperar na investigação e no processo administrativo e deve parar de se envolver na infração, no crime. E aí você vê que faltou isso. Faltou isso. Além de tudo que foi dito, que está correto, por isso eu falei do print, faltou uma coisinha. Faltou um requisito. Professor, mas se faltou uma coisinha, pare de se envolver na infração investigada. É verdade. Quando eu digo pare de se envolver na infração, eu estou dizendo devolva ao Estado o valor, ou devolva ao Estado a situação, faça voltar ao status quo ante o Estado. O Estado tem que voltar a ser como estava antes, tem que devolver aquilo que você obteve de modo ilícito. Você devolve. E isso está dentro do acordo de leniência que você estuda aqui no curso com muitos detalhes. Você precisa fazer o curso para entender
entender melhor isso, porque isso despenca na sua prova. Tá aí mais uma questão. A celebração de acordo de leniência que está previsto ali na lei gera benefícios para os administradores de empresas celebrantes que estiverem envolvidos nos atos de corrupção, pois eles têm o efeito de reduzir as penas privativas de liberdade que lhes possam ser aplicadas. Isso está erradíssimo. E por que está erradíssimo? Está em amarelo. Porque não tem efeito de reduzir pena privativa de liberdade. Olha o que diz a lei. A lei dispõe, a lei 2846 anticorrupção, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Portanto, esfera administrativa e civil. Não fala nada de pena privativa de liberdade. Por quê? Porque a lei não fala nada da esfera penal. A lei fala da esfera administrativa e fala da esfera civil. Cuidado, a lei anticorrupção não mexe na parte penal. Trata dos acordos de leniência e esses acordos de leniência estão diretamente relacionados à esfera do direito administrativo e do direito civil, mas não do direito penal. Direito penal não, ok? Você vai estudar melhor aqui no curso com muito mais detalhes. Ótimo. Quinta lei, a lei 13.869, a lei do abuso de autoridade. Olha lá. Marcelo, agente penitenciário federal, não ordenou o relaxamento de prisão de Bernardo, o qual se encontra preso sob sua custódia. Primeira informação, Marcelo é agente penitenciário e, sendo agente penitenciário, ele não ordenou relaxamento. Está correto. E por que está correto? Porque quem determina o relaxamento é o juiz. É o juiz que dá a ordem, não é o agente penitenciário. Até aí está certo. Bernardo foi preso ilegalmente, fato esse que é de conhecimento de Marcelo. Ok, Marcelo sabe, bela bosta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o agente penitenciário federal não pode passar na frente do juiz. Então, nessa situação, é correto afirmar que Marcelo cometeu crime de abuso de autoridade. Marcelo cometeu crime de abuso de autoridade. Isso está errado, erradíssimo. Ele não cometeu nenhum tipo de crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque o Marcelo não teve esse crime porque ele é carcereiro, ele não é juiz. O Marcelo não tem o poder legal de determinar o relaxamento da prisão. Ok? Legal. Próxima questão. Um agente penitenciário federal no presídio em que trabalha. Veja que um agente penitenciário federal, primeira informação, uma função pública. Entre aspas, coloque, eu tenho aqui o carcereiro. Agente penitenciário federal. No presídio em que trabalha, determinou que César, preso sob sua custódia, traje roupa íntima feminina e desfile no pátio durante o horário de visitas. Nessa situação, o agente não praticou o crime de abuso de autoridade, visto que não se trata o agente de autoridade. Cuidado. Por que cuidado? Porque o agente penitenciário determinou que o César desfilasse com traje roupa íntima feminina. Aí não teve um abuso de autoridade. Claro que teve. Por que teve? Porque o agente penitenciário, ele não tem autoridade para fazer com que nenhum dos presos se vista ou traje ou ande como ele quer. De jeito nenhum. O que diz a lei? Artigo 5º da lei diz assim: considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sem remuneração. O agente penitenciário, então, se encaixa no conceito de autoridade.
Professor, mas não é a lei 4898. Não é, mas é a mesma situação. É a mesma situação, por isso está sendo apresentada. Porque na prova eles podem colocar 4898 como número, do jeito que está aí, do jeito que está aí na sua tela. Abuso de autoridade. Houve abuso de autoridade, claro que sim. Agora, na lei antitortura e na lei contra abuso de autoridade, em crime de abuso de autoridade, a ação é pública condicionada à representação, pois a falta dessa representação impede a iniciativa do Ministério Público. Professor, mas nós estamos falando da lei antitortura. Mas na prova eles vão juntar as duas. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. Por isso que eu estou te trazendo essa situação. Porque no curso você vai estudar exatamente isso. Você vai estudar a parte das duas leis e vai juntar as duas na lei antitortura. E havendo um abuso de autoridade, a ação pública ela é representada, ela é condicionada à representação da vítima. Não, não é. Quando há um abuso de autoridade, a ação penal é pública e incondicionada. Não precisa a vítima ir lá e falar, eu sofri abuso de autoridade. O Ministério Público, sabendo disso, a autoridade policial ou judicial, sabendo disso, tem que instaurar a ação. Não tem jeito. Não há necessidade da representação da vítima. Cuidado, isso está dentro desta dupla antitortura, abuso de autoridade. E você estuda isso com todos os detalhes. E por que eu estou dando isso aqui dentro da lei antitortura? Você estuda aqui no curso. Você vai entender por que no curso você vai entender o porquê que a antitortura e abuso de autoridade andam muito juntas. Muito juntas. Existe um patamar muito junto que você vai estudar aqui no nosso curso. Tenha certeza disso. Aí a gente vai para a lei da improbidade administrativa 8429. O que diz a lei? Olha lá. O agente público que se recusar a fornecer dentro do prazo determinado a declaração de bens será punido com a pena de demissão. Você tem que fornecer a sua declaração de bens normalmente uma vez por ano. E dentro desse prazo, se você não fizer, você sofrerá o processo administrativo disciplinar que sim, pode te levar à demissão. Por isso está correto. Por isso que essa questão está certa. E olha aí a explicação. A explicação está no artigo 13, parágrafo 3º da lei, que vai falar sobre isso. Vai falar exatamente isso, que o agente público que se recusa a fornecer no prazo a declaração de bens vai ser punido com a demissão. Não tem como. Próxima questão. Dentro agora da questão de controle e responsabilização da administração, 8429, considere que o Ministério Público ingressou com uma ação judicial pleiteando o ressarcimento ao erário de valores provenientes de um enriquecimento ilícito. E eu tenho aqui ressarcimento e tenho enriquecimento ilícito. E aí, o prefeito teve um enriquecimento ilícito, ok? Nesta situação, se o prefeito morrer, o processo está extinto. Extingue o processo, já que a obrigação do ressarcimento não se transmite aos herdeiros? Está errado, não se extingue não, o processo continua. Se o prefeito teve um enriquecimento ilícito na 8429, não só na 84, mas também no Código Civil, se você tem um enriquecimento ilícito e você morre, você morreu. Mas os seus herdeiros vão responder até o limite da herança. Isso está na lei, no artigo 8º da lei 8429. Toda a responsabilização patrimonial, isto é, o dinheiro, você ganhou dinheiro ilicitamente, você se enriqueceu ilicitamente, você tem que devolver até o limite da herança. Professor, peraí, então eu me enriqueci, eu tinha 1 milhão, eu desviei 1 milhão da administração, tá bom. Você gastou tudo, sobrou 100 mil, você deixou 100 mil de herança para o seu filho, neto, para quem você quiser. Você deixou 100 mil de herança, você morreu e deixou 100 mil. Só que você desviou 1 milhão, você se enriqueceu ilicitamente com 1 milhão. Sobrou 100 mil,
a administração pública só pode buscar até 100 mil, que é o valor da herança. O que ultrapassar, sinto muito. Os 900 mil faltantes, você morreu, acabou. Mas o 1 milhão, os 100 mil que sobraram do 1 milhão, esse sim tem que ser devolvido para a administração. Ok. Próxima questão. O pressuposto para o ressarcimento do dano gerado ao patrimônio público é uma ação ou omissão dolosa, não sendo passíveis de reparação os casos culposos. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Não me importa se é dolo ou culpa. Se eu tenho que ressarcir o dano, não é só no caso doloso, mas também no caso culposo. Por isso está errado. A responsabilidade também vai acontecer nos casos culposos. Responsabilidade civil do Estado. Tudo isso que ele está falando aí na questão, anota assim, ó, responsabilidade civil do Estado. Ela é uma responsabilidade objetiva, causou dano, vai pagar, não importa se com dolo ou com culpa, houve dano, você vai ressarcir. Ótimo. Próxima questão, na fixação das sanções por ato de improbidade administrativa, então agora você já está condenado, vamos aplicar a pena. O juiz deve sempre, atenção para essa parte, sempre, nunca e etc. Ele deve sempre levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente que o praticou. Neste caso da improbidade administrativa, sim, ele tem que levar sempre em conta o dano, se é um dano muito grande, muito pequeno, se ele teve um proveito muito grande de dinheiro, muito pequeno. Então, o juiz tem que analisar qual foi o valor que aquele que desviou teve. Ah, ele desviou 1 milhão, tá bom. E quanto o outro desviou? 200 milhões. Então quem vai ganhar maior culpa? O que desviou 200 milhões, por óbvio. Então tem que analisar sim, onde está isso? Está no artigo 12, no parágrafo único. Para fixar as penas previstas na lei, o juiz deve levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial que foi obtido pelo agente. Cuidado, sempre. Isso é cópia da lei. Ótimo. Sétima lei, a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. O que costuma cair na prova? Aí costuma cair mais ou menos igual sempre. Claro, não é exatamente nesta questão, mas é com esse mesmo sentido. Olha lá. No tocante à Lei 10.826, compete à Polícia Federal, por intermédio do SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente. Atenção, quando não mais interessarem a persecução penal. Está errado. E por que está errado? Porque não vai destruir. Se você tem uma arma de fogo num processo, está no processo, o juiz diz, não preciso mais desta arma no processo. O que diz a lei, está aqui, ó, artigo 25 da Lei 10.826. As armas de fogo que são apreendidas após a elaboração do laudo pericial e a sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas para o comando do Exército para serem destruídas ou doadas para órgãos de segurança pública. Então, cuidado, não é destruir. O erro está da questão ali, quando não mais interessam a persecução penal, o que acontece? Elas são encaminhadas para o comando do Exército, e é o comando do Exército que vai destruir, se eles acharem que deve destruir, ou doar para os órgãos de segurança pública. Não é o juiz. O juiz só diz, eu não preciso da arma mais no processo. Resultado, eu, juiz, encaminho
para o comando do exército e lá eles decidem o que vão fazer com a arma. Ótimo. Próxima questão. Vamos ver agora o João. João é residente em área rural, depende do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar. Presta atenção nesse verdinho. Ele depende de emprego de arma de fogo. Ele depende da arma para que a família dele se alimente. Cuidado, ele mora na área rural. Então ele não depende da arma para matar ninguém, para o outro sobreviver, nem para assaltar. Vou assaltar para manter a subsistência da minha família. Não. Ele, João, é residente na área rural. Primeira grande informação. E ele depende da arma. Só que diz aí a questão que João não pode ter a arma, o porte da arma, porque expõe em perigo a sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça. Tá errado, erradíssimo. E por que tá erradíssimo? Porque o artigo 6º da Lei 10.826 diz assim: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em lei. E o parágrafo 5º do artigo 6º vai dizer: aos residentes em área rural maiores de 25 anos que comprovem que dependem do emprego da arma para prover a subsistência alimentar familiar, tem que ser concedido pela Polícia Federal o porte de arma na categoria caçador para subsistência. Por que que era importante você saber esse residente na área rural? Porque quando é residente na área rural, ele tem direito a ser caçador. Ele pode ter a arma para caçar desde que ele seja maior de 25 anos. Ok. Então, nesse sentido, não tem restrição. Muito pelo contrário, ele tem direito a ter sim. Por isso está errado. Penúltima lei é a Lei 11.343, a Lei de Drogas. Vamos dar uma olhadinha no que costuma cair. Aliás, marca o artigo 33, porque o artigo 33 foi perguntado algumas vezes. Eu fui olhar as questões, por isso trouxe essa aqui para você. O artigo 33, caput da lei, trata do crime de tráfico, que é um tipo de conteúdo variado porque contém vários verbos. Cada verbo, por exemplo, roubar, matar, destruir, estuprar, enfim, ferir, bater, tudo isso são verbos. E os verbos, para nós no direito penal, são núcleos do tipo. E por isso a sua aplicação permite uma interpretação analógica. Atenção, isso está errado. E por que está errado? Veja só, vamos estudar porque isso é interessante, ainda que ultrapasse meu tempo. É errado porque o tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variável é o que o tipo penal descreve várias modalidades de crime, sendo certo que a prática de um ou mais verbos, mais núcleos, caracteriza um crime único, porque é um crime, você tem vários verbos em um crime. Agora, por outro lado, para que você incida na interpretação analógica, tem que estar dentro do dispositivo legal. Professor, o que é a interpretação analógica? Aqui no curso você vai ver com muita calma nessa hora, quando a gente fala da Lei 11.343. E nesse caso daqui da lei, o tipo penal não contém a fórmula chamada genérica, senão diversas condutas que configuram o crime. Existem várias condutas ali, do que se conclui que não é permitida a interpretação analógica, tem uma interpretação genérica, uma interpretação vasta, não é analógica, é selecionada, é uma interpretação que vai estar ali dentro do tipo penal, vai me trazer ali um tipo penal de ação múltipla, que você vai estudar com muita calma nessa hora dentro do nosso curso. Aí olha lá, é isento de pena o indiciado que voluntariamente colabora com a investigação policial na identificação dos demais coautores do crime de tráfico de drogas. Se você colabora, se você faz, cuidado, a Sebrasp costuma colocar colaboração premiada, porque é o termo,
Ou quando eles querem, para você facilitar, é difícil, mas pode, é a delação, a chamada delação premiada. Pode acontecer, mas não isenta a pena. Então está errado, não há uma isenção da pena. Ao contrário, há apenas uma redução de pena. No artigo 41 vai falar sobre isso, e o artigo 45 trata da isenção da pena. A isenção da pena é apenas dada para o agente que era incapaz de entender aquilo que ele estava fazendo. Ele não sabia o que estava fazendo naquela ocasião. Ele não sabia mesmo que era um ato ilícito. Portanto, aí é isento. Se não, o indiciado que colabora, ele não é isento de pena. Ele tem a redução da pena quando trata da colaboração premiada ou da delação premiada. E, finalmente, dentro da Lei 13.964, que é a lei que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, que é o pacote anticrime, não há questão a ser feita. Ah, professor, como é que você fala isso? Eles vão falar sempre dos 40 anos, porque está aqui no pacote anticrime, que é essa lei. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja pena seja superior, a soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Qual é o limite máximo desse artigo? Portanto, qual é o limite agora máximo? A pena privativa de liberdade, a prisão não pode ultrapassar 40 anos, não mais 30, mas 40 anos. E aí a gente fecha o nosso estudo. Meu Instagram está aí na tela, professor prof.Fábio Tadeu Roque, e eu vou trazer a imagem para mim. Tananã, tananã. E aí eu vou dizer a você, primeiro, obrigado por ter assistido até aqui. Eu não expliquei tudo que poderia. Por quê? Porque eu não tenho todo esse tempo. Mesmo porque a aula era de 1 hora, ultrapassamos o tempo, mas por uma boa causa. Estudamos todas as leis dentro de um contexto geral. Não é um contexto mais, vamos dizer, mais limitado, afunilado. Nós estudamos tudo. E antes de fechar, eu repito o que eu disse a você. Inscreva-se no canal da Nova Concursos, ative o sininho, que nós vamos sempre trazer a você conteúdos dos mais variados possíveis, mas, claro, tudo olhando a sua aprovação. Portanto, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, e se tiver alguma dúvida, algum problema, me procure no @prof.Fábio Tadeu Roque, meu nome, lá no Instagram. Será uma grande alegria poder te ajudar. Desculpe se foi muito corrido, mas era 1 hora de aula, já ultrapassamos um pouquinho, mas por uma boa causa. Falamos das 9 leis que vão cair na sua prova. Não dispensa você fazer o nosso curso, não dispensa você ter a nossa apostila, porque na nossa apostila você tem o conteúdo todo escrito bonitinho para você passar na prova. E no nosso curso você tem a continuação disso tudo que falei, com todos os detalhes, passo a passo, devagar, com calma e tranquilo. Ok? Inscreva-se. No mais, eu quero agradecer ao meu chefe da Nova por ter dado essa oportunidade a mim de estar com você aqui hoje de novo. Reitero, procure-me no meu WhatsApp, no meu Instagram, prof.Fábio Tadeu Roque. Lá no meu Instagram aí tem meu WhatsApp, por isso que falei do WhatsApp. Qualquer coisa, estou às suas ordens. Posso demorar um pouquinho, mas eu vou trazer a você tudo do melhor. Vou responder tudo que eu puder, conte comigo sempre. E é isso. Foi uma grande honra para mim poder te ajudar nos estudos de alguma forma. Espero ter ajudado. E a gente se vê nesses cursos aqui da Nova, que nós somos uma equipe preparada para a sua aprovação. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, bons estudos e fique em paz.